Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? No nosso último tema sobre Grécia Antiga, nós falamos sobre as duas principais cidades-estados daquela civilização, Atenas e Esparta. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, mas vamos falar sobre um intruso na história da Grécia, que é a Macedônia. A Macedônia tem toda uma característica muito parecida com os gregos, até por causa da influência dos gregos em cima da cultura macedônia. Mas vamos dar uma atenção especial para ela e falar sobre dois dos seus principais reis. Felipe II, pai de Alexandre, é óbvio, Alexandre o Grande. Já fica aqui a sugestão, assistam esse filme, ele é muito bom e muito instrutivo. Bora lá para as primeiras informações. Primeiro, o que é a Macedônia? A Macedônia é um país localizado ao norte da Grécia, espremido entre Albânia, Bulgária, Sérvia e a região autônoma do Kosovo e, é óbvio, a própria Grécia. Ou seja, não tem saída para o mar, tem cerca de 67 mil quilômetros quadrados, ou seja, também é um pouco maior que o nosso estado da Paraíba. Para você ver, nós temos estados quase do tamanho de países ou maiores que países europeus. Vamos lá. Um país tão pequeno, numa região árida, montanhosa, sem saída para o mar, como que esse país tão pequeno se tornou então uma grande potência, um grande império mundial? Vamos lá. Nossa história sobre a Macedônia, ou sobre o Império Macedônico, começa com Felipe II, pai do Alexandre o Grande. Felipe II era um cara que nutria profundo respeito pela cultura grega. Ele admirava os gregos. Ele tinha assim uma atração especial pela ideia de vida dos gregos, pela cultura, pela religião, pela língua. Tanto que ele vai adotar o grego como língua oficial da Macedônia. Ele fez também do filósofo Aristóteles nada mais nada menos do que Aristóteles, o preceptor de seu filho Alexandre. O preceptor é um educador, é como se fôssemos nós os professores de hoje. Além disso, ele organizou seu exército em forma de falanges. Falanges eram blocos de soldados munidos com lanças de 2 a 3 vezes maiores do que os próprios soldados. Ele também ambicionava conquistar e dominar os gregos, até que em 338 a.C., após a Batalha de Queroneia, Felipe II conquistou finalmente os territórios gregos, exceto Esparta. Olha lá, Esparta era osso duro. Porém, em 336 ele é assassinado. Alexandre ele vai assumir o reino com uma certa dificuldade, mas já já a gente chega lá. Então nós temos um império, ou nós temos uma nação, um reino pequeno, um reino que era, de certa forma, frágil economicamente por conta da falta de opções para a agricultura, porém que respeitava e tinha na cultura grega uma grande inspiração. Entretanto, uma curiosidade aqui para nós antes de continuarmos a falar sobre Alexandre. Os gregos ignoravam a existência macedônica. Apesar desse respeito à cultura grega, os macedônicos eles eram deixados de lado pelos gregos. É como se fossem primos pobres, ao qual você não se importa. Os gregos, de certa forma, menosprezavam a existência dos macedônicos. Voltando para Alexandre o Grande, após a morte de seu pai em 336 a.C., ele vai ter que assumir o trono, vamos dizer assim, um tanto cedo. Não esperava-se que isso acontecesse naquele período. Alexandre assume o trono macedônico após o assassinato de seu pai, aos 20 anos de idade, e vai ter que enfrentar e sufocar um levante grego gigantesco, liderado pela cidade de Tebas. O que vai acontecer? A morte de Filipe II vai fazer com que as cidades-estados gregas se levantem novamente unidas, as uniões das cidades-estados gregas aí contra o inimigo em comum, vão se levantar contra o domínio macedônico e vão tentar expulsar os macedônicos dali.
Só que eles não contavam com a inteligência e a esperteza de Alexandre o Grande, já que Alexandre teve sim estudos bem profundos nas áreas militares e além da própria filosofia, arte e ciência que ele teve contato por conta de Aristóteles, seu preceptor. Ele vai enfrentar e sufocar esse levante e vai determinar a destruição de várias dessas cidades, especialmente a de Tebas, justamente porque ela liderou esse levante contra os macedônicos. A partir de 334, ele vai formar um grande exército com mais de 50 mil homens, mais de 50 mil soldados, e vai marchar para conquistar a Ásia, dando continuidade ao plano que seu pai tinha. Filipe morreu querendo dominar o Império Persa. Então Alexandre o Grande vai dar continuidade nesse sonho de seu pai e vai partir para o Oriente. Em 333, durante a Batalha de Isso, Alexandre venceu os exércitos de Dario III, que eram mais numerosos, entretanto menos organizados que os macedônicos. Ele aproveitou esse sucesso e vai também conquistar as terras correspondentes hoje à Síria, Líbano e Palestina. Palestina hoje é a região de Israel. Em 331, ele parte para a conquista do Egito, onde ele vai fundar uma cidade inspirada no seu próprio nome, a cidade de Alexandria. Ainda entre 331 e 330, ele novamente derrota Dario III e conquista as cidades de Suzã e Persépolis. A cidade de Persépolis é a região onde surgiu o povo persa, e Suzã era a capital do Império Persa. Só que Dario não morre na guerra, ele foge, ele abandona suas posições e foge para as montanhas, e abre-se então uma caçada gigantesca a Dario III. Só que quando Dario é encontrado, ele já estava morto, ele foi assassinado por um de seus sátrapas, um daqueles governantes escolhidos por ele. Alexandre ainda tentou se impor sobre os reinos além do rio Indo, atual Índia, entre os anos de 326 e 25 a.C., vencendo e dominando a região. Entretanto, ele retorna à Babilônia, onde permanece ali até 323 a.C., onde planejava avançar sobre a Península Arábica. A Península Arábica é a região que comporta hoje os países da Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein. No entanto, os planos acabam tendo que ser abandonados, afinal de contas Alexandre contraiu uma febre fulminante. Até hoje não se sabe qual foi a real doença que acometeu Alexandre. Alguns dizem que foram a febre tifoide, outros dizem que foi a malária. Sem herdeiro, o império fica agora também sem um imperador. E começa ali uma crise sucessória. Essa crise acontece justamente pela falta de filhos de Alexandre e começa então uma disputa de poderosos que estavam ao redor de Alexandre pelo poder do império. Essa disputa vai fragmentar o império e desde 323 até o ano de 146, o império vai cada vez mais perdendo territórios e vai se reduzindo à região da Península Balcânica, onde estão atuais Grécia, Albânia e Macedônia. A partir da morte de Alexandre o Grande, o império entra em decadência e nunca mais volta a ser o mesmo. O que toda essa conquista de Alexandre fez para aquela região? Nós temos, com essa expansão macedônia, a expansão também da cultura helenística. E o que é essa cultura helenística? O que é o helenismo? Helenismo é uma síntese entre a cultura grega clássica e as tradições asiáticas, misturando as tradições egípcias, persas e mesopotâmicas. O domínio macedônio e a não imposição de uma cultura ou religião sobre os dominados permitiu o sincretismo dessa cultura e dessas religiões. O que é esse sincretismo? Você não teve uma suplantando a outra. Você não teve uma religião tomando o espaço da outra. Você não teve uma ideia cultural ocupando o lugar que pertencia a outra cultura. Você teve elas se misturando. Igual nós temos no Brasil, por conta das imigrações e por conta da escravidão, e por conta também dos indígenas,
naquela região a mistura dessas culturas vai formar uma cultura muito mais forte, muito mais ampla. Inclusive a própria religião se mistura. Os deuses gregos se misturam aos deuses mesopotâmicos, aos deuses fenícios, aos deuses egípcios, e eles passam a ser comparados ou até mesmo usados com outros nomes. Houve também a difusão da língua grega, e com esse sincretismo religioso, a própria religião grega se espalha para outras regiões ali no Oriente Médio, ou atual Oriente Médio. A cultura helenística é uma herança do Império Macedônio, um curto império de 13 anos, mas que se solidificou na região e que vai perdurar por muitos e muitos séculos. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários, suas dúvidas e até o próximo. Fiquem com Deus, abraços!